Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bia, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e esse é o vídeo das minhas leituras de janeiro. E como sempre eu vou falar do meu estado de espírito lendo esses livros, que eu acho que é bem importante para contextualizar o que eu tava a fim de ler, né? Então tá, no começo do ano, é aquela vibe de começo do ano, de preguiça, então eu queria um romance bem levinho, bem tranquilo, bem amorzinho. Então eu peguei Uma Noite para Se Entregar, da Tessa Dare. Pra quem não sabe, a Tessa Dare, ela tá sempre no Twitter porque ela fica comentando o BBB. E ela é uma autora muito gente boa, então eu realmente queria dar uma chancezinha pra ela, tá? Apesar de não gostar muito de romance de época. Bom, pra quem não sabe, esse volume é o primeiro volume da série Spindle Cove. E essa série Spindle Cove, ela vai se passar nessa cidadezinha, nessa vilazinha Spindle Cove, né? E basicamente é uma cidade em que tem uma pousada em que a sociedade vai mandar as suas solteironas para essa pousada, né? As solteironas que vão ser mandadas para essa pousada, elas são aquelas que são basicamente rejeitadas, seja por serem feias, seja por serem muito à frente do seu tempo, para elas não serem aceitas na alta sociedade, não conseguiriam arranjar um marido, elas vão pra lá. E a nossa personagem principal aqui, a Susana, ela foi uma dessas meninas rejeitadas pela sociedade e pega a missão de defender essas meninas. Ela pega essa missão de proteger elas, de fazer com que elas se encontrem, de fazer com que elas sejam aceitas, de fazer com que elas estudem o que elas queiram, tudo isso. Então, assim, obviamente é um livro bastante feminista, tá? Tava tudo bem lá, até que chega um comandante de um exército e ele vai ficar lá estacionado durante um mês. E ela fica desesperada porque ela não sabe, porque ela sente que a chegada dele lá vai tirar toda a liberdade das meninas dela, que pode até tirar a pureza dessas meninas. E a gente tem aí o nosso embate, né, entre esses dois personagens principais. O que eu posso dizer desse livro, gente? Eu gostei bastante, tá? Eu achei super legal, achei super maduro, achei super feminista, como, né, a gente já esperava. Achei bem legal, assim, não tem muito o que falar porque é um livro simples, né, querendo ou não, é um romance de época, então a gente já sabe o que vai acontecer desde o começo. Achei interessante, achei legal. A única coisa que eu tenho pra criticar nesse livro, na verdade, é porque eu achei ele muito longo, tá, gente? Eu acho que, assim, a treta dos personagens principais, ela se resolve e a gente ainda tem mais 3 tretas durante o livro. A gente ainda tem mais 100 páginas para falar sobre essas tretas. E querendo ou não, eu não tava me importando, sabe? Nesses livros eu realmente me importo mais com o casal do que com qualquer outra treta. Adorei a ambientação, adorei os personagens secundários que foram introduzidos aqui. Adorei um tipo de romance que foi apresentado nesse livro, mas que com certeza vai ter um livro só pra ele. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu dei 3 estrelas e meia. Eu gostei desse livro, tá, gente? Mas como eu falei, é um romance de época e... querendo ou não, ele foi bom, mas ele não foi uau pra mim. Mas eu recomendo sim, tá, gente? Vamos ler coisas de pessoas legais. Como eu falei pra vocês, esse livro aqui, ele me deixou sedenta por um tipo de romance que eu gosto muito. Então, eu peguei pra reler O Segredo de Colin Bridgerton, da Julia Quinn. Como eu falei, isso aqui foi uma releitura, tá, gente? E foi bastante decepcionante, tá? Mas não foi decepcionante nessa releitura. Eu sempre me decepciono com esse livro, porque o Colin, ele é um dos meus personagens secundários favoritos durante essa série, tá? Eu gosto muito dele, eu achei ele muito engraçado. Eu achei ele muito legal em outros livros. No livro dele, eu achei ele muito... eu acho ele horrível, tá? Essa foi a minha primeira impressão quando eu li esse livro pela primeira vez e ela meio que se concretizou na minha releitura. Eu gosto muito dele em outros livros, porque no livro dele eu tenho um pavor a esse cara, ao que ele representa, a como ele trata a Penélope. Eu acho ele muito... eu acho ele péssimo. Sendo bem sincera. Acho que a Penélope merece muito mais. Acho que ele chega a ser assustador de violento, de agressivo. Acho que ele é muito mimado. Acho tudo isso desse livro. E como eu falei pra vocês, foi meio que uma decepção, porque a minha impressão dele em outros livros da série é que ele é o meu favorito, né? Mas tá, é basicamente isso. Tirando a minha opinião sobre o Colin em si, e tirando que eu acho que a Penélope merece muito mais, eu gosto bastante da relação dos dois aqui, porque ela é muito madura. Ela não tem esses de... ai, meu Deus, mas será que ele me quer? Ai, meu Deus, mas será que ela me quer? É tudo muito sincero, é tudo muito honesto. Desde o começo eles sabem que é isso, que eles querem um ao outro. E uma coisa também que eu gostei
bastante foi que na minha leitura eu lembrava, vozes da minha cabeça falavam que ela tinha ficado bonita e por isso que ele tinha começado a olhar pra ela. Só que não, na verdade ela continuou do mesmo jeito, ele que amadureceu e começou a ver esse amor dela, né? Bom, basicamente essa é a minha principal crítica. Eu acho que ela é muito para o caminhãozinho dele, mas é sempre bom a gente ver uma mulher desejando alguém por muito tempo e conseguindo, né? Então, ai, gente, assim, apesar de todas essas críticas, eu acabei marcando muita coisa. Eu acho que é um livro muito decepcionante, mas eu não acho que ele é um livro ruim mesmo, sabe? Acho que não é nem o pior desses Bridgertons dessa série, então, 3 estrelas, tá? Bom, teve 2 semanas aí em que basicamente a Covid chegou na minha família. 4 pessoas da minha família estavam infectadas, né? Entre elas o meu avô, ele tava na UTI. Já deu tudo certo, todo mundo tá bem, todo mundo já saiu dessa, graças a Deus. Mas foi uma semana foda, foi muito foda, até porque só quem não tava doente aqui na minha casa era eu e a minha mãe, então a gente teve que cuidar do meu pai e da minha irmã. Então, o que eu estava querendo fazer no meu tempo livre? Eu estava querendo ir para outros mundos, eu estava querendo me alienar, eu estava querendo fugir, eu estava querendo um escapismo muito do foda, né? Acho muito importante a gente reconhecer esses nossos mecanismos de escapismo, esses nossos mecanismos de defesa para situações da vida, né? Então, o meu foi realmente ler uma alta fantasia, tanto que nesse mês eu li 2, tá? Vou falar primeiro dessa daqui. Essa daqui é a Quinta Estação, da N.K. Jemisin, o vencedor do Hugo Awards. Eu não sei porquê, mas eu nunca dei muita coisa pra esse livro. Talvez porque eu achei essas capas muito sem graça, nunca me chamou a atenção. Mas enfim, pra quem não sabe, esse aqui ele é vendido como uma fantasia adulta, mas eu sinceramente acho que ele é muito mais uma vibe meio pós-apocalíptica, meio que um sci-fi aí, mas enfim, ele vai contar a história em 3 pontos de vista femininos, o que eu acho muito interessante sempre, né? E basicamente nesse mundo aqui, a natureza, ela meio que se revolta e ela quer impedir a vida humana de viver a qualquer custo. Então a gente tem muitos acidentes naturais aqui, a gente tem muitos tsunamis, a gente tem muitos terremotos e placas tectônicas se batendo e tudo isso. Então é realmente a natureza se revoltando contra o homem. O que eu acho, sinceramente, que é uma conversa muito atual pra gente, né? Porque a gente tá vendo no jornal diariamente. Mas enfim, como é uma fantasia, a gente tem esses acidentes naturais e a gente tem pessoas que conseguem controlar essas vibrações da Terra. E, por incrível que pareça, essas pessoas, elas são extremamente mal vistas nessa sociedade, elas são vistas como monstros, porque obviamente elas conseguem controlar alguma coisa que está acontecendo, mas elas também conseguem controlar coisas que não estavam acontecendo, mas elas fazem acontecer, ou seja, elas conseguem fazer terremotos e todo esse tipo de coisa. E querendo ou não, são indivíduos perigosos, né? Então essa sociedade, ela tem muito medo deles, e é um dom que ele meio que se manifesta quando você é muito pequeno, quando você é muito criança. Então a maioria dessas pessoas, elas são mortas, elas são espancadas, elas são vistas como bruxas. Então meio que para proteger esse tipo de gente, eles são mandados para um instituto em que vai ensiná-los com esse poder para ajudar e para não sei o que, para controlar e não sei o que. E é tudo isso nesse mundo aqui, tá, gente? Como eu falei, eu achei esse livro muito bem escrito, achei esse livro muito interessante, achei esse livro muito bem feito, achei os pontos de vista interessantíssimos, achei tudo isso aqui impecável. Porém, eu peguei o plot twist desse livro muito cedo. Eu não acho que afetou eu gostar ou não desse plot twist, mas não sei, a gente meio que espera ser impactado, né, quando a autora faz um trabalho desses. Outra coisa também é que, apesar de ter achado esse livro sensacional, eu senti falta de um confronto, assim, sabe? De uma coisa séria para a gente lidar nesse livro. Porque é o primeiro livro dessa trilogia e é um livro extremamente introdutório, tipo, mesmo. Parece que a gente simplesmente acompanha uma jornada e essa jornada não tem nem objetivo, nem fim, nem confronto, nem um ápice. Então, querendo ou não, a minha experiência de leitura ficou meio que sempre assim, sabe? Eu sempre tava achando bem interessante, sempre tava curtindo bastante, mas como não teve um ápice, assim, como não teve um momento de conseguir dar 5 estrelas pra esse livro, tá? Tenho muito interesse em continuar a série, dei 4 estrelas pra esse daqui, acho
achei tudo impecável aqui, tanto a criação do mundo, quanto a criação das personagens, quanto os pontos de vista apresentados, quanto a escrita, tá tudo... Então, realmente, a minha única crítica é que eu senti falta de um confronto, eu senti falta de um plot de verdade nesse livro, porque é um livro introdutório e ele faz esse papel apenas, ele só introduz a gente, então... Infelizmente foi isso. Mas assim, super recomendado, tá, gente? Como eu falei, eu não sei porque eu nunca dei muita bola pra esses... Eu acho que eu nunca dei muita bola pra esses por causa da capa, porque eu acho essas capas extremamente sem graças. Extremamente sem graça. Todas as capas dessa série. Mas vale muito a pena, tá, gente? Outro livro, como eu falei, foram 2 semanas aí, né? Então, assim, eu tava querendo livros de fantasia, de outros mundos, livros longos. Então, eu peguei Fogo e Sangue, do George R. R. Martin. Pra quem não sabe, esse livro aqui, ele vai contar a história da família dos Targaryen, tá? Esse livro ele vai se passar antes de A Guerra dos Tronos, vai passar 300 anos antes da Guerra dos Tronos. E é basicamente um livro didático com dragões. É tipo isso, gente. Eu vou falar que essa edição, ela tem várias ilustrações, tá, gente? Isso aí a gente realmente não pode falar, porque ela tem várias ilustrações. O que eu posso falar pra vocês é que é um livro, como eu falei, é um livro didático com dragões. Então, assim, de falta de um mapa. Essa edição todinha, com todas essas ilustrações, eles não vão dar um mapa pra gente. Fiquei com raiva. Principalmente porque é uma história de conquista, de guerra, de movimentação. E eu, pelo menos, eu não sabia do que ele tava falando, entendeu? Eu não vou decorar um mapa, tipo, de outro livro. Eu queria ver o mapa aqui. Eu senti muita falta de mapa, foi uma coisa que me incomodou durante a leitura inteira. Outra coisa também é que ele vai falar dos dragões. A gente tem uma árvore genealógica para as pessoas aqui, mas eu senti falta da gente ter uma pros dragões também, sabe? Tipo assim, qual que era o cavaleiro de dragão, de tal dragão, e como é que ele era, e o tamanho dele, e não sei o que, e de onde ele veio, sabe? Eu senti falta, assim, não é uma coisa que eu achei tão essencial quanto um mapa, mas foi uma coisa que, assim, é uma edição, essa daqui é considerada a edição, sei lá, colecionador, né? Eu acho, porque tem várias ilustrações e é bem feitinha mesmo. Mas, como é que falta um mapa e como é que a gente tem um foco nos dragões e a gente não tem um tratamento especial para esses dragões? Sente falta disso, tá? As minhas críticas com relação a essa edição. Sobre o livro em si, eu achei ele muito interessante. Por quê? Porque ele é como se fosse mesmo um livro didático de Westeros, sei lá como é que fala. E ele é tratado dessa maneira, ou seja, eu achei muito interessante porque o autor, ele vai deixar alguns rumores históricos, então a gente não sabe se é verdade ou não. E ele vai falar isso pra gente. E a impressão que eu tive, porque ele vai começar desde antes da conquista, e ele vai seguindo a partir daí, né? E a impressão que eu tive é que quanto mais antigo era a história ou o fato histórico, menos informações precisas a gente tinha. Então, quanto mais a gente andava pra frente, mais detalhes a gente tinha. E eu achei muito interessante isso, porque realmente é o tratamento que a gente tem com a história, né? De verdade, assim, a história humana. E eu achei muito interessante esse tratamento que ele teve. Não é um livro de ficção, óbvio que ele é um livro de ficção, mas não é um livro... como eu posso dizer? Não é um livro de história ficcional, sabe? Ele realmente vai contar essa história. Aqui, se eu não me engano, ele contou acho que uns 100 anos, 150 anos, vai ser tudo muito reduzido, vai ser tudo muito um glimpse, assim, pro leitor, né? E como eu falei, gente, realmente não tem muito o que falar. É um livro didático com dragões, tá? É basicamente isso. Obviamente, com esse livro gigantesco aqui, a gente vai ter partes mais interessantes do que outras, a gente vai ter personagens mais cativantes do que outros. Então, é um livro que, querendo ou não tem como a gente se envolver demais com os personagens, né? Até porque a maioria só vai estar em um capítulo ou menos. É um livro que tem sim alguns que chamam mais atenção, alguns conflitos que chamam mais atenção, mas no geral é um livro lento, tá, gente? Eu não me importo muito com livros lentos, eu gosto muito mais de sentir a atmosfera da história, esse tipo de coisa, então eu não me incomodei muito. Mas eu achei sinceramente que a parte final foi a mais arrastada pra mim, tanto que eu tava achando difícil terminar esse livro, tá? É um livro de 600 páginas, se eu não me engano. Quantas páginas tem esse daqui?
Não, é um livro de 594 páginas e eu li acho que em 3 dias. Com certeza foi o livro menos envolvente dele. Até porque, como eu falei, ele não vai ficcionalizar essa história, né? Não vai trazer os personagens para a gente gostar deles ou se envolver com eles, esse tipo de coisa. É o menos envolvente, como eu falei pra vocês, e mesmo assim eu fiquei até tipo 3, 4 horas da manhã lendo esses livros, porque realmente é uma história muito interessante. Eu acho que todo o trabalho que ele faz, tanto em Guerra dos Tronos quanto nesse daqui, é muito rico. Só dele se propor a fazer esse livro, né? Eu achei que ele tem uma imaginação incrível, uma memória incrível, uma criatividade incrível para detalhes, para tudo, assim, sério. Esse autor, ele é excepcional. Pra quem não sabe, esse daqui é o primeiro livro de uma duologia, tá? A gente vai pegar só a metade dessa história dos Targaryen. Esse daqui vai até a Aegon II, se eu não me engano. A Aegon terceiro, na verdade. A Aegon terceiro, então a gente vai ter outro livro nesse mesmo formato com o resto da história dos Targaryen. Mas eu gostei bastante, tá? 4 estrelas pra esse livro, tá? Bom, aí, o que eu fiz? Eu não sei se vai contar, mas eu vou falar aqui o que eu li, tá, gente? No e-book, eu peguei Contos de Areia e Mar, que é o livro de contos daquela série que eu gosto bastante, que eu tenho até o terceiro ali, que é A Rebelde do Deserto, tá? Esse é um livro que me decepcionou um pouquinho, mas me decepcionou, a culpa foi minha, tá, gente? Por quê? Porque essa série, ela tem um epílogo muito interessante pra mim. É um epílogo que vai se passar durante décadas, que vai falar basicamente o caminho que essa terra levou e tal. E eu esperava que os contos fossem justamente sobre esse momento, sabe? De personagens importantes, personagens que a gente aprendeu a gostar, mas que não necessariamente tiveram um fim específico na trilogia original. Era isso que eu esperava que esses contos me entregassem. Não foi isso que eles me entregaram, tá? São contos legais, são contos interessantes, são contos que vão falar da mitologia desse mundo e tal, mas assim, não foi o que eu tava esperando. E eu acho que a minha ideia, eu acho que o que eu esperava o que eu esperava que eu fosse encontrar nesses contos teria sido mais interessante do que ela entregou neles. Por isso que eu não gostei tanto. Eu dei 3 estrelas porque ainda tem aquela linguagem que eu gosto, ainda é um mundo muito interessante, ainda é gostosinho de ler. Mas foi decepcionante. Porque eu achei que ela tinha coisa mais interessante pra falar se ela fosse escrever contos sobre esse mundo, tá? Só isso. E um livro que eu já li em fevereiro, que eu vou falar rapidinho dele, é o A Dowry of Blood. Esse livro é um livro em inglês. Se eu não me engano, esse é um livro independente até. Então, assim, as chances dele vir pro Brasil são quase nulas. Mas é um livro que tem sempre me chamado a atenção. Esse é um livro curtinho, tá, gente? No Kindle eu li, ele tinha 140 páginas, se eu não me engano. E é um livro muito interessante porque ele vai contar a história do Drácula. A gente entende que é o Drácula, que é o Conde Drácula, pela perspectiva de uma esposa dele. E eu achei muito interessante porque além dela contar essa história de vampiros, de imortalidade, de ser uma esposa do Drácula, de tudo isso, de centenas e séculos de vida entre os dois, a autora também faz um twist muito interessante que é mostrando fazendo um paralelo entre essa relação do Conde Drácula e a Constanta com o relacionamento abusivo. Como começa, quais são as estratégias que o abusador usa, como é difícil você se livrar de certos pensamentos que ele instaura na sua cabeça, como ele faz essa relação de codependência, como ele tortura psicologicamente você pra você achar que aquele relacionamento é bom, ou se ele não é bom, ele é tudo que você merece, e tudo isso. E é extremamente interessante, extremamente interessante. É um livro extremamente bem escrito, é um livro lindo de ler, lindo, sério, eu tava tipo... Sempre me atraiu esse livro pelos 2 motivos, né, por se tratar de uma reinterpretação do Conde Drácula pela perspectiva de uma esposa dele, e por eu já saber que tratava esse relacionamento como se fosse um relacionamento abusivo. E é um livro escrito em segunda pessoa, em forma de carta, em que a Constanta ela vai tentar se justificar para esse Drácula, para mostrar assim quais foram as falhas dele, quais foram as falhas dela, o que aconteceu nesse relacionamento para ela se sentir tão presa.
parece que o que aconteceu é muito passivo, né? O que ele fez nesse relacionamento para ela se sentir tão presa. Enfim, é um livro em segunda pessoa. É um livro que vai... E a parte mais interessante dele é porque ela não vai usar o nome dele. Ela não, a gente vai entender que a gente tá falando do Conde Drácula aqui, mas ela não vai usar o nome dele porque desde o começo da relação entre os dois, ele não aceitava que ela tivesse o nome humano dela. Ele deu outro nome pra ela, esse nome Constanta foi ele que deu. Então ela vai tirar, então ela fala, você tirou até o meu nome e é isso que eu vou fazer com você. Eu me recuso a usar o seu nome, você vai ser chamado pelo que eu quero. Então, more power to you! Enfim, gente, achei um livro incrível, achei um livro rápido, achei um livro super interessante, achei um livro muito legal, sério, muito. Tomara que ele venha pro Brasil, mas eu duvido bastante. Mas enfim, dito tudo isso, como eu gostei desse livro, como realmente foi interessante pra mim, eu dei só 4 estrelas. Só 4 estrelas. Eu tirei essa 1 estrela porque, primeiro, por 2 motivos principais, tá? O primeiro é que eu senti muita falta da mitologia nesse livro. Eu senti muita falta da mitologia nesse livro. Como eu falei, é uma carta em primeira pessoa, é um livro curto, então ela não vai, a autora no caso, ela não vai perder tempo explicando de onde é que vem os vampiros desse universo, de onde é que eles vieram, enfim, a mitologia vampírica, ela vai focar no relacionamento desses 2 vampiros, é isso. Outra coisa também que tem muito a ver com isso é que eu senti falta de encontrar outros vampiros, né? Porque assim, a gente fica meio que preso naquele núcleo e a Constanta falando que mesmo ela vivendo séculos e séculos e séculos, ela nunca encontrou nenhum outro vampiro. Então, tipo, eu senti falta, né? Outra coisa que me deixou um pouquinho incomodada nesse livro é que as relações entre os personagens é uma relação muito complexa. Muito complexa. E assim, eu tentei deixar o meu ceticismo, os meus convencionalismos de lado pra entender, para seguir o baile aqui. Mas tem algumas coisas que eu achei muito difícil ignorar, tá? Tentei não julgar, mas querendo ou não é uma coisa que na minha cabeça não fazia sentido. E não fazia sentido, não só na minha cabeça, assim, como a autora colocou no papel, pra mim também não fazia sentido. Foi por causa disso que esse livro não ganhou 5 estrelas, tá? Mas é um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, é um livro muito interessante, é um livro que, como eu falei, me interessou nesses 2 aspectos, tanto da mitologia dessa esposa, né, do Drácula, dessa noiva, na verdade, quanto dessa relação que ela vai trazer com relacionamentos abusivos. Eu achei que foi feito com maestria aqui, de verdade. E foi um livro muito bom, tá, gente? Acho que se você consegue ler inglês, ele é uma boa opção pra você. Então, gente, é isso. Esses foram os livros que eu li esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Ou um hang loose. Não esqueça de se inscrever no canal se você se interessou por algum desses livros. Por favor, use o meu link, nunca te pedi nada. Não esqueça de dar o like e comentar e falar o que você acha das minhas leituras. E se você já leu algum desses livros, comente. E no que você puder me ajudar, você me ajude, por favor. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!